Bom dia, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Um grande abraço, eu te desejo um ótimo dia. Que a bênção do Senhor te acompanhe e nos abençoe também com a nossa casa, nossa família, nossos amados e amadas. Hoje, pensando sobre esse momento, que me dá enorme alegria poder fazer essa gravação e trazer um pouco daquilo que Deus tem falado comigo e também tantos anos de experiência à frente da igreja e observando as famílias, tentando encontrar caminhos de liberdade, de cura, de perdão para nossas famílias. Eu estive pensando então lá no Decálogo, nos 10 Mandamentos, quando a palavra do nosso Deus vai trazer uma orientação, como nós devemos nos portar diante das famílias, dos lares, do dia a dia da nossa caminhada. Nos 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, o último está no versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eu estive aqui dando uma olhada em alguns comentários bíblicos e um dos que eu respeito muito, o pastor Rousseau Shedd, ele traz uma explanação sobre esse versículo 17 de Êxodo 20, e ele quando ele fala sobre a casa, aqui quer dizer lar e inclui tudo o que daí possa advir. E uma outra explanação que ele também traz, quando ele diz que o 8º e o 10º mandamento, o 8º é não furtarás, e o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E ele então diz que tanto o 8º como o 10º conservam o direito da propriedade que cada um deve administrar como mordomo de Deus. Versículo 15 e também o versículo 17. Então, nós estamos trazendo agora uma aplicação para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso dia a dia e também para a nossa família. Eu queria então fazer aqui algumas explanações quando ele vai dizer que nós não devemos cobiçar nada que seja do nosso próximo. E muitas vezes eu tenho visto as pessoas olhando para a família dos outros, né? A gente sempre acha que a grama da casa do vizinho é mais verde que a nossa, é melhor que a nossa, tudo que está do outro lado parece ser mais atraente do que tudo aquilo que nós estamos construindo. E hoje, nessa reflexão, onde quer que você esteja me ouvindo, qualquer que seja o horário que você esteja me ouvindo, eu queria que você e eu também, nós pudéssemos entender a grandeza de ter nossa própria família. Não é uma família perfeita, porque não existe família perfeita, mas é uma família humana. E eu e você, nós somos parte da solução dos problemas que tem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, quando a palavra de Deus vem nos dizendo que nós não devemos cobiçar, desejar, suspirar pela casa do outro, pela família do outro, pelos servos do outro, pelos bens que o outro conseguiu juntar, Deus sabe o que está nos dizendo. E se Ele está dizendo que não é para cobiçar, que não é para furtar, que não é para investir nesse sentido de tomar muitas vezes o que o outro tem ou se aproveitar do que o outro tem, Deus sabe o que está dizendo, Deus sabe o que está fazendo, e a palavra então é para que a gente acolha a nossa própria história, especialmente a nossa história familiar, acolhendo também a nossa própria família,
mesmo com todos os defeitos que ela tem, e poder promover, através da minha contribuição, cura, restauração e novos dias. A palavra aqui, quando vai dizer que nós não devemos cobiçar, é que, olha que palavra linda aqui, não cobice coisa alguma que pertença ao seu próximo. Os últimos 2 mandamentos se referem a uma grande quantidade de pecados ao longo da história humana, uma vez que as muitas ações condenadas nos mandamentos anteriores, como não matar, não cometer adultério, não furtar e não dar falso testemunho contra o seu próximo, nem cobiçar a mulher e os bens do próximo, na realidade, o ser humano tem necessidades e desejos. E os mandamentos que eu acabei de citar anteriormente, eles nascem da cobiça. O ser humano tem necessidades e desejos, são coisas diferentes. As necessidades devem ter a prioridade e os desejos são secundários. Mas a recomendação de controlar os desejos coloca um limite claro: não se apropriar do que não lhe pertence. O que é cobiçar? É sentir um desejo indigno ou imoderado em relação ao que pertence a outra pessoa. E aqui no caso, como nós estamos trabalhando sobre a família, o caso aqui é que nós não devemos cobiçar o que tem na casa do vizinho. Nem a casa do vizinho, nem a mulher do vizinho, ou o marido da vizinha, os filhos, os bens, tantas vezes a gente fica olhando para o carro que é melhor, tantas vezes aparentemente, e todo o patrimônio que muitas vezes o vizinho adquiriu, ou alguém que você admira, e nós podemos cair nessa tragédia de ficar cobiçando e achando que a grama que tem na casa do vizinho ou na casa das pessoas que nós admiramos é melhor que a nossa própria grama. E nós precisamos então pedir que Deus nos ajude para que esse desejo, já que não é uma necessidade, mas é um desejo, seja controlado com a graça e a misericórdia do Senhor, e que Ele nos conceda força para que a gente possa realmente lutar, batalhar e pelejar pelo nosso próprio crescimento e também o nosso próprio desenvolvimento, seja pessoal ou familiar. Quando também a palavra de Deus diz que nós não devemos cobiçar, é que Deus não ama os outros mais do que a mim. Ele tem um caminho especial para cada um de nós, e não é nada sábio se guiar pelos outros, querendo coisas ou pessoas que não nos pertencem. É uma recomendação da palavra do nosso Deus, de que nós não devemos cobiçar, nós não devemos desejar, e que nosso coração deve estar inclinado para caminhar diante do Senhor e dos homens com aquilo que foi possível adquirirmos, que foi possível conquistarmos, e podermos sempre trabalhar por melhorias e também termos uma família melhor, a partir do que eu posso também ser melhor nessa família, com essa família, promovendo essa família. Hoje é sobre isso que nós queremos falar, de que nós jamais precisamos desejar, cobiçar e nos apropriar daquilo que não nos pertence. Que palavra maravilhosa do nosso Deus, nos orientando a ter um caminho de liberdade, especialmente com a nossa família. Uma família que não é perfeita, mas é suficiente humana e que está na luta, na dependência de Deus e conquistando cada espaço a cada dia. Que Deus nos ajude, nos sustente, nos oriente, continue nos orientando. Essa é a reflexão e nós concluímos aqui pedindo que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é sim a meditação de hoje. Receba um grande abraço. Amém.